Boa noite. Acho que está meio alto o microfone, né? Nem falei tão alto assim hoje, hein? Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E hoje nós vamos meditar na palavra nos versos 19 a 21. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar? Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso sustentador. Nós nos colocamos, Pai, diante de Ti nesta noite, diante da Tua santa palavra, Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, como pecadores diante de Ti, pois o somos, e reconhecendo, Senhor, que não há em nós força, capacidade, mérito em nada daquilo que vamos dizer, Senhor, por nós mesmos, por causa do nosso pecado, Pai. Nós sabemos, Pai, que se o Teu Espírito Santo não estiver conosco esta noite, Pai, nem aquele que prega e nem aqueles que ouvem farão coisa alguma aqui. Então nós suplicamos, Pai, não porque merecemos, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente e manifesto entre nós esta noite, e que a Tua palavra produza, Senhor, transformações. É a nossa palavra e oração, Pai, a Ti, com humildade, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema desta noite, à luz do texto que nós lemos aqui, é renunciando às obras da carne. Renunciando às obras da carne. E meditando nessa última semana, nesse tema, nesse texto, eu achei por bem, já que nós estamos agora num estágio bem avançado da carta aos Gálatas, começar fazendo um breve resumo do que foram as palavras até aqui, logicamente não com o talento daqueles que me precederam, como o reverendo Marco Antônio, reverendo Marcos Alexandre, mas um breve resumo de como chegamos até aqui neste capítulo 5. O grande assunto da carta de Paulo aos Gálatas é a defesa veemente, brava, forte de Paulo da salvação única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo defendeu tão arduamente este tema nesta carta? Ao longo dos 4 primeiros capítulos, praticamente todos, e também no início do 5º capítulo, porque os Gálatas, bem como outras igrejas da época, estavam sendo assolados por um grupo
de dentro da igreja, conhecido como judaizantes. E qual era o argumento dos judaizantes? Qual era a defesa dos judaizantes? De que a fé somente no Senhor Jesus Cristo não era o suficiente para se atingir a salvação. Era necessário obedecer também à lei de Moisés, principalmente num quesito muito específico que era a circuncisão. Essa era a defesa. E aí eu fiquei pensando a respeito disso ao longo da semana, né, desses 4 primeiros capítulos, a defesa toda que Paulo fez, e fiquei pensando se nós compreendemos o que foi essa batalha doutrinária, há 2000 anos atrás. Porque, às vezes, eu fico pensando que, para nós, hoje, é um assunto do passado que não diz respeito a ninguém, que não faz muita diferença na minha vida agora. Para que mesmo que eu vou trabalhar esse assunto, já que estamos todos aqui? Bem, talvez você ache que o assunto foi pouca coisa, mas deixa eu fazer um breve resumo dessa história para você, e ela está toda lá contada no livro de Atos. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ali ele teve uma transformação na sua vida. Paulo, que era fariseu, que era versado na lei, e então ele, que perseguia a igreja, agora defende o Senhor Jesus Cristo e prega a Cristo, o Evangelho de Cristo, salvação pela fé somente. E Paulo, cerca de 15 anos depois da sua conversão, fez a sua primeira viagem missionária, e na primeira viagem missionária que ele fez, uma das regiões pelas quais ele passou foi justamente a região da Galácia, onde estavam aqui os Gálatas. E ele então pregou a palavra em várias partes da Ásia, da Europa, e um ano depois ele volta da primeira viagem missionária, e ele chega na sua base original, que é Antioquia da Síria, e ele e Barnabé contam todas as maravilhas que aconteceram pelo poder do Espírito Santo na primeira viagem, como os gentios estavam se convertendo. E ele então tem o primeiro embate com os judaizantes, que estavam já em Antioquia, e que defendiam com firmeza, de forma até violenta às vezes, que não bastava a fé, era necessário obedecer à lei e circuncidar, inclusive, os gentios. Segundo o livro de Atos, a briga foi tão forte que eles decidiram ir todos para Jerusalém, consultar a liderança da igreja sobre este assunto. Chegando em Jerusalém, discussão fortíssima de ambos os lados, formou-se aquilo que nós conhecemos como o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. E a certa altura do concílio, quem se levanta é o apóstolo Pedro, e Pedro diz mais ou menos o seguinte: há muito tempo atrás, eu fui levado pelo Senhor para pregar aos gentios, e eles se converteram, e desceu sobre eles o Espírito Santo, e não foi exigido de ninguém nenhuma circuncisão. Por que agora nós temos que atormentar os irmãos gentios com esse tipo de situação? E ficou então decidido que não era necessária a circuncisão dos gentios. E Paulo vai com alguns companheiros levando uma carta da liderança da igreja dizendo que isso não era necessário. Talvez pudesse pensar, bom, então ok, assunto resolvido, morreu conversa. Não. Não, porque Paulo fez outras 2 viagens missionárias e cerca de 9 anos depois ele volta a Jerusalém, agora preparando-se para ser preso e ser levado para Roma. E quando ele chega em Jerusalém, 9 anos depois do concílio, o que ele escuta da liderança da igreja naquele momento? Paulo, fica esperto, porque nós temos aqui dezenas de milhares de irmãos zelosos pela lei, leia-se os judaizantes, e que ouvem dizer que você prega por aí que ninguém precisa se circuncidar, inclusive os judeus não precisam mais. Então tome cuidado, porque eles vão te matar a qualquer momento. 9 anos depois. Então você vê que o assunto não tinha sido resolvido no concílio. Entre a primeira ida de Paulo a Jerusalém, que eu falei, e a segunda ida, esses judaizantes espalharam-se por todas as igrejas para onde Paulo havia formado trabalhos, pregando a necessidade da circuncisão. E é aqui que Paulo então faz essa defesa tão veemente da salvação somente pela fé.
Veja, tem 4 palavras que são muito importantes na carta de Paulo aos Gálatas: graça, fé, lei e carne. Como é que nós sabemos que elas são importantes? Eu, pessoalmente, gosto de entender a importância de alguma palavra no texto bíblico contando. Eu gosto muito de contar. Então, eu fui lá contar, mais uma vez. Acho que o pastor Marco Antônio me deu esse texto hoje, porque é cheio de palavrinha, pensou, quero ver ele contar esse negócio agora. Né? Não dá, simplesmente não daria para contar. Mas ok. Graça aparece na carta aos Gálatas 7 vezes. Fé, 21 vezes. Lei, 28 vezes. E carne, nosso tema hoje, renúncia às obras da carne, 15 vezes. E lendo esse texto da carta de Paulo aos Gálatas e vendo a batalha feroz que estava sendo travada ali, essa batalha doutrinária, salvação pela fé ou salvação pelas obras da lei, a única coisa que me veio à cabeça ao longo da semana, não foi a única, mas talvez uma das mais latejantes assim na minha mente, foi teoria do caos. Levanta a mão, quem sabe eu entendo o que é teoria do caos. Eu não sei. Eu acho que sei, mas eu não sei. É um negócio muito complicado realmente, mas existe um dos princípios da teoria do caos que nós ouvimos falar e até conhecemos muito bem, chamado efeito borboleta. Esse pessoal já ouviu, né? Já escutou, acho que sim. O que é o efeito borboleta? Um pesquisador desses aí, de estatística, descobriu, manipulando um programa desse de computador, né, desses que fazem projeções, descobriu o seguinte, não sei nem se dava certo ou não, mas o computador disse que sim. Ele disse que, se uma borboleta bater suas asas no Brasil, agora, nesse momento, depois de um certo tempo, juntando-se com vários outros fatores, se formará um tornado lá no Texas, nos Estados Unidos. Esse era o conceito do efeito borboleta. Qual é o conceito que está por trás disso? Se você modificar o princípio um pouquinho, depois de algum tempo, provavelmente bastante tempo, você tem uma grande diferença. Aí você pode perguntar, o cara estava meio maluco essa semana, está pensando nisso por quê? Porque eu fiquei pensando o seguinte, bom, é meio óbvio para nós que Paulo ganhou a batalha doutrinária. Por que é óbvio? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui lendo uma carta de Paulo. Não é? Se Paulo tivesse perdido a batalha doutrinária, nós talvez estivéssemos lendo a carta agora de algum outro fariseu judaizante, defendendo a circuncisão. E a igreja de hoje certamente estaria, né, vivendo debaixo desse processo da lei, e a rapaziada toda que está aqui essa noite teria que ser circuncidada. Já pensou nisso? Se você não estivesse circuncidado agora, você não faz parte da igreja. E eu fiquei até pensando no processo de verificação, porque você tem que ter um processo de verificação para isso, né? Como é que a gente ia fazer? Sei lá, ia mandar todo mundo para o consultório do Pacheco para ele checar, não é? E se não tivesse tudo certo, ele resolvia o problema na hora. Já pensou nisso? Já parou para imaginar? Graças a Deus que pela vontade dele, pela misericórdia dele, Paulo ganhou a batalha doutrinária. Não é? Pois bem, Paulo passou 4 capítulos e mais um pedaço fazendo a defesa da salvação pela fé sobre salvação pelas obras da lei. Só que esses judaizantes, e a gente não pode menosprezar os judaizantes, muitos deles eram fariseus, possivelmente tão estudados quanto Paulo, tão preparados quanto Paulo, tão inteligentes quanto Paulo, diziam o seguinte, bom, mas se Paulo está defendendo salvação pela fé somente, está dizendo o quê? Que a lei não interessa, que a lei não importa, o que ele está defendendo afinal? Que desde que você tenha fé no Senhor Jesus Cristo, você pode então fazer o que você quiser da sua vida e ignorar completamente a lei.
É isso que Paulo está defendendo. E Paulo, então, no capítulo 5, ele começa a fazer a outra parte da defesa agora. Veja, salvação pela fé não é licença nem desculpa para libertinagem. Liberdade não é libertinagem, como nós bem escutamos de pastor Marco Antônio e pastor Marcos Alexandre. Liberdade não é libertinagem. Aquele que foi salvo pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, foi transformado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. E ele quer, ele deseja, o seu coração deseja agradar a Deus. Ele não vai se entregar de forma nenhuma à libertinagem, às obras da carne. Era essa defesa que Paulo começa a fazer agora. E Paulo passa nessa defesa por um trecho e diz que nós, dentro de nós, vivemos uma guerra, vivemos uma batalha. A carne milita contra o Espírito, ou seja, a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne. E Paulo então faz essa advertência agora, e Paulo meio que está dizendo para nós, de certa forma, de maneira implícita nesse texto, mas ele fala isso de uma forma muito melhor, muito mais clara, talvez em Romanos 7, que se você quer chegar à salvação pelo seu próprio mérito, mediante o cumprimento da lei, você vai dar de cara com as obras da carne. Você não vai conseguir. Onde é que Paulo fala isso? Eu peço que vocês me acompanhem na leitura rápida de Romanos capítulo 7, de um trecho mais no finalzinho. E Paulo está dizendo, a partir do verso 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Isso é Paulo falando, hein? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, ou da lei da carne, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte, se você acha que você vai conseguir alguma coisa pelo seu próprio mérito, você vai dar de cara com o seu próprio coração pecaminoso, você vai dar de cara com a carne no seu ser. E Paulo, então, agora, no texto que nós lemos ao princípio, vai listar, com esses substantivos todos aqui, o que são as obras da carne. E perceba que Paulo não teve a menor intenção de ser exaustivo nos substantivos, nas palavrinhas, porque ele termina a parte dizendo, e coisas semelhantes a estas. E, obviamente, também, nós não vamos aqui, nesta noite, estudar palavrinha por palavrinha, porque senão a gente ficaria aqui até umas 11 horas da noite. Vamos ter que fazer alguma coisa um pouco diferente. Então, veja, Paulo colocou diante de nós 15 substantivos. E vou dizer para vocês agora que nós conseguimos separar estes 15 substantivos em 4 grandes áreas de obras da carne. Ok? Se você quiser anotar, tome nota disso agora, fique à vontade. Que 4 grandes áreas são essas? Primeira área que Paulo toca, e são as 3 primeiras palavras que ele usa, a área da sexualidade. Segunda área que Paulo toca, são as 2 palavras seguintes, é a área da idolatria. Terceira área que Paulo toca, e são as 8 palavras depois, a área de relacionamentos, em geral. E a quarta e última área em que Paulo toca, é a área do, é difícil nomear essa área, mas eu vou chamar de área do controle/descontrole. Ok? A área da compulsão ou da não compulsão. Essa é mais difícil de dar nomezinho para ela. Tá bom? Então vamos dar uma olhada de perto nessas 4 grandes áreas, o que Paulo pode estar querendo dizer com isso. Porque perceba que
Paulo não se deu nem mesmo ao trabalho de explicar esses substantivos. Ele simplesmente lançou os substantivos. Ou seja, Paulo percebe, ou ele entende, que os leitores dele, de qualquer tempo, entenderiam perfeitamente o que esses substantivos querem dizer. Compreenderiam perfeitamente o que ele queria dizer com cada palavra dessa. Então, teoricamente, nós também temos que ser capazes de compreender. Então, Paulo usa as 3 primeiras palavras para trabalhar essa área da sexualidade. E aqui no texto, então, nós encontramos aqui prostituição, impureza, lascívia. O que ele está querendo dizer com essas 3 palavras? Bom, prostituição aqui, Paulo está qualificando nessa palavra prostituição, que é a palavra porneia no grego, todo e qualquer relacionamento fora do relacionamento marido-mulher, casal, ok? Todo relacionamento fora do relacionamento marido-mulher. Segunda palavrinha, eu já perdi aqui, ó. Impureza. Todo e qualquer tipo de relacionamento contrário à lei de Deus. Fica com isso na cabeça. Lascívia. Todo e qualquer tipo de desejo sexual fora do desejo sexual natural. Vamos juntar tudo isso? Qual era a vontade de Deus em relação à área da sexualidade? O sexo é bom, o sexo é maravilhoso, e ele foi feito para o marido e a esposa. Foi feito para ser desfrutado dentro do casamento. E dentro de certas normas, dentro de certas regras, dentro de certas limitações. Essa é a vontade do Senhor. Quando ele fez Adão e Eva, a primeira coisa que ele constituiu foi o casamento e disse: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e formam os dois uma só carne. Estaria tudo perfeito se não fosse pelo pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, não passa um livro da Bíblia sequer sem que nós encontremos um problema, um pecado, uma situação constrangedora de natureza sexual. Foi assim em Sodoma, foi assim ao longo de todo o livro de Gênesis, foi assim ao longo de toda a Bíblia. E veja você, se era um problema na época de Paulo, eu vou ter que dizer para você que é um problema muito maior nos dias de hoje. Olha o retrato do mundo em que nós estamos vivendo. Vocês já perceberam que grande parte dos embates da sociedade, lá fora, com a igreja, tem a ver com a área da sexualidade? Sociedades pelo mundo afora, governos pelo mundo afora, estão aprovando várias leis cuja questão da sexualidade fere frontalmente o princípio bíblico. Homem e mulher, casamento. E qual é o princípio que está implícito por trás de toda essa defesa do mundo? A frase é até bonita, né? Mas é problemática. O que realmente importa é ter prazer. Não importa como, não importa de que jeito, não importa em que tipo de relação. O que importa é ter prazer. E hoje nós vemos isso impregnado nas leis, nos governos, nas séries de TV, nos filmes, nas músicas e em tudo quanto é lugar. Obras da carne. Segunda área, a área da idolatria, e as 2 próximas palavras têm a ver com isso. Idolatria, feitiçarias. E como Paulo usa essas 2 palavras de forma combinada, Paulo estava realmente pensando nos cultos pagãos da antiguidade, nos cultos aos deuses falsos da antiguidade, e que não raro ou quase sempre envolviam rituais de feitiçaria, de bruxaria, ou coisas muito esquisitas até. Era isso que Paulo estava pensando quando ele falou essas 2 palavras, idolatria e feitiçarias. Bem, a gente até não tem muito contato com feitiçarias hoje, salvo em alguns tipos de religiões por aí, né? Mas vamos transportar o problema para hoje.
Será que a idolatria barra feitiçaria é um problema do mundo atual? Bom, nosso planeta tem hoje cerca de 8 bilhões de habitantes. Pelo menos 6 bilhões, hoje, não professam de forma alguma a fé cristã. Pelo menos 6 bilhões. E veja, não é por falta de ter escutado falar do Senhor Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas deste mundo, da população mundial, já escutou falar do Senhor Jesus Cristo. Não é que escutou falar de Jesus. Eles sabem quem é Jesus, qual foi sua missão e sabem o que é a mensagem do Evangelho, nem que seja num nível raso. A grande maioria sabe. E simplesmente 6 bilhões de pessoas não professam a fé cristã. Algumas professam fé em algum outro tipo de Deus, algumas têm algum tipo de religião instituída, e tem de 3 a 4 bilhões de pessoas por aí que se declaram ou ateus ou agnósticos. Ou seja, declaram não ter Deus nenhum, ou não acreditar em Deus nenhum. O grande problema é que quando você não acredita em Deus nenhum, na verdade, o único Deus em que você acredita é você mesmo. Você pode dizer que você acredita na razão, você pode dizer que você acredita na ciência, pode dizer que confia no Estado, pode dizer que confia no bem-estar social, mas no fundo, o seu ego está dizendo que o único Deus que existe é você próprio. E eu nem estou falando aqui, talvez, das centenas de milhares ou de milhões de pessoas que estão dentro da igreja, mas talvez não saibam o que estão fazendo dentro da igreja. Porque nós sabemos que são muitos também. Idolatria, feitiçarias. As 8 palavras seguintes tratam da área dos relacionamentos. E aqui vai elas. Inimizades, porfias. Eu sempre tive dúvida do que era porfias, né? Aí tive que pesquisar. É briga, gente. Só briga, viu? Briga mesmo, briga. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. 4 desses substantivos declaram uma atitude nossa, uma atitude que está conosco, uma atitude interior, uma ambição egoísta, inveja, ciúmes, né? Os outros 4 declaram atitudes, atitudes de confronto. Poderia não parecer nada, mas o grande fato é que a sociedade, no mundo inteiro, em geral, e no nosso país em particular, está completamente dividida. Nós vemos uma grande parte da população de um lado, uma grande parte do outro, e ninguém se entende, e um tem raiva do outro, e um não confia no outro de forma alguma. Um não aceita o outro, e vou dizer para vocês, se nós mergulharmos fundo no coração da maioria das pessoas, na verdade o que um queria era ver o outro morto. Será que eu estou errado? Estou exagerando? De onde vem isso? Na verdade, isso vem de um coração pecaminoso dominado pelo meu próprio ego. A grande maioria das pessoas é dominada pelo próprio ego, e quando ela é dominada pelo próprio ego, ela é o próprio Deus, e ela é quem sabe o que é bom e o que é ruim, ela é quem sabe o que é certo e o que é errado, ela é quem sabe o que é melhor para todos aqueles que estão à sua volta, e porque ela é quem sabe o que é melhor, ela é que deveria deter todo o poder, ela e mais ninguém. Só que o problema é que as outras pessoas temem pensar da mesma forma, temem pensar do mesmo jeito e achar exatamente isso também. E aí nós criamos as facções, criamos os confrontos, e isso tem sido assim na esfera política, isso tem sido assim na esfera empresarial, porque todos querem escalar o poder em algum momento, e pior de tudo, isso tem sido assim dentro de nossas casas também, em muitos casos. No fundo, tudo isso aqui demonstra não uma briga pela razão,
mas uma briga pelo poder. Eu é que sei o que é melhor. Ninguém consegue saber o que é melhor do que eu, em relação a nada. Portanto, eu tenho que ter o poder. E ai de quem se colocar no caminho entre mim e o poder. Ai de quem ousar me enfrentar. É assim que as pessoas estão. E nós temos uma sociedade destruída, temos famílias destruídas por causa disso. E aí vem a quarta área, que é o que eu não soube nomear tão bem, a área do controle ou descontrole, compulsão ou não compulsão. E Paulo cita aqui 2 adjetivos, bebedeiras e glutonarias, ou seja, orgias em que se praticava o excesso de comida e o excesso de bebida, e isso era um problema muito prático, muito visível na sociedade da época de Paulo. Eles faziam orgias em que estavam regados a muita comida, muita bebida e, obviamente, também a muito sexo. E Paulo, então, está combatendo isso aqui, obras da carne. Eu até poderia limitar o comentário a essas 2 palavras, a questão da comida e da bebida. Até poderia. Não seria muito difícil de fazer. Porque, afinal de contas, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo têm sobrepeso. Nem tudo é problema de comida, é claro, tem questões de saúde também envolvidas. Mas 2 bilhões de pessoas no mundo têm sobrepeso. 40% da população mundial, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas talvez, consomem bebida alcoólica. E por ano, cerca de 3 milhões de pessoas são mortas ou morrem em decorrência do consumo de álcool. A gente poderia muito bem falar disso. Mas veja que Paulo completa o versículo com "e coisas semelhantes a estas". Ele não está limitando. Ele não está simplesmente falando de bebedeira e glutonaria. "E coisas semelhantes a estas". Então, o que Paulo está tratando com essas 2 palavras aqui, e ele estende para coisas semelhantes a estas, é o problema da compulsão. O indivíduo tem compulsão por comida. O indivíduo tem compulsão por bebida, o indivíduo tem compulsão por drogas, tem compulsão por cigarro. Vamos além? Compulsão por rede social, compulsão por jogos eletrônicos, compulsão por séries de TV, compulsão pelo consumo desenfreado. Alguém se enxerga alguma dessas coisas em algum momento? Compulsão, falta de controle absoluto. Quando é para ingerir alguma coisa, você quer ingerir o tempo todo. Quando é para assistir alguma coisa ou praticar uma atividade, você quer ficar horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Palavra de Deus, esquece. Oração, esquece. Vida com o Senhor, esquece. A compulsão é quem domina. Sexualidade, idolatria, relacionamentos, compulsão. 4 grandes áreas e 4 problemas das obras da carne, não limitados a estes. Certamente existirão outros. E olha o que Paulo vai dizer: aquele que está dominado pelas obras da carne, como eu já vos preveni outrora, não herdará o reino de Deus, não herdará o reino do Senhor, não verá o reino dos céus. Ou seja, passará uma eternidade afastado de Deus, passará uma eternidade despejado, afundado no fogo do inferno. E quando eu li esse versículo, eu pensei, então, complicou, não é? Porque se tem uma coisa que eu sei a meu respeito, e que eu sei a respeito de todos vocês aqui, e todos que nos assistem, é que eu simplesmente não consigo não pecar. Paulo mesmo falou isso. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser isento de pecado. Eu não consigo ser isento de falhas. Eu não consigo não pecar.
por mais que eu tente, eu não consigo não cair. Por mais que Paulo tentasse, ele não conseguia não cair. Foi o que ele disse em Romanos. Se depender de mim, se depender do meu mérito, se depender do meu esforço, se depender das minhas qualidades, eu estou perdido. Eu vou arder para sempre no fogo do inferno. Na verdade, eu estaria agora pendurado só pelo pescoço, pronto para ser despejado lá. A única razão pela qual eu não sou lançado no fogo do inferno é porque o Senhor teve misericórdia de mim e de você. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo é isso. Se você quiser obter a salvação, achando que você é bom o suficiente, perseguindo o mérito da lei, você vai dar de cara com um enorme paredão chamado obras da carne. Sem esperança para você. No século XVIII havia um homem, muito famoso até entre nós. Esse homem era o pacote completo das obras da carne. Beberrão, glutão, mulherengo, idólatra, brigão em todos os momentos da sua vida. A certa altura de sua vida, ele se tornou capitão de um navio de escravos. E o trabalho dele, basicamente, era sequestrar, raptar de forma violenta homens na África Ocidental e levá-los para alguma região do Caribe ou dos Estados Unidos. E ele conta nas histórias dele que ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele era imundo, ele sabia que ele era sujo. E ele pensava, eu não tenho a menor esperança, eu vou arder no fogo do inferno para sempre, porque eu sou ruim demais e tudo de ruim que eu fiz não tem como ser apagado. Numa certa noite, viajando em alto mar, rumo às Américas, noite de tempestade, e o navio balança muito, e sempre ele pode ir a pique. Então, ele desceu para descansar, o imediato assumiu no lugar dele, mas logo ele foi levado para o mar, pela força da tempestade, e ele teve que assumir o leme, e ele colocou-se diante de Deus e viu que a única figura que poderia salvá-lo, a única força que poderia impedir que ele perecesse naquele momento, era a graça do Senhor. Naquela noite de tempestade, ele escutou uma melodia vindo do porão do navio. Eram os escravos. Eles estavam emitindo um murmúrio, era uma espécie de lamento dos homens da África Ocidental. Ele ouviu aquela melodia, e ela ficou gravada na mente e no coração dele, nunca mais ele esqueceu aquela melodia. E um dia, ele compôs uma letra para aquela melodia. Ele compôs basicamente a canção cristã mais cantada na história, Amazing Grace. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, quão doce é o som. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. John Newton, depois se tornou pastor e batalhou ferozmente contra a escravidão. Ali estava um homem tomado pelas obras da carne e que reconhece que ele, por si próprio, não tinha a menor esperança de sair daquela situação. Ele necessitava desesperadamente da graça de Deus. E ele reconhece isso nos seus escritos e nas suas músicas. Maravilhosa graça. Aliás, nosso coral, dia 18, vai cantar, né? Glória a Deus por isso. Talvez você tenha vindo aqui esta noite e a sua vida está mergulhada, afundada nas obras da carne. Talvez você tenha vindo aqui esta noite não sabendo o que fazer para se livrar do pecado que te assola o coração. Talvez você tenha vindo aqui esta noite achando que você é um trapo imundo diante de Deus que não merece nada. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você dobrar seus joelhos em arrependimento ao Senhor, pedir perdão ao Senhor e clamar pela misericórdia dEle, imediatamente Ele virá te resgatar.
imediatamente Ele virá estender a mão para você e te tirar do lamaçal do pecado. Não saia daqui essa noite com nenhum tipo de prazer no coração pelas obras da carne. Não saia daqui essa noite achando que você pode ser bom o suficiente para obter sua salvação. Você depende do Senhor, única e exclusivamente do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, para produzir no seu coração a fé no Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos nesta noite.